Conduz o processo, Senhor, na ministração, meu Pai, da lição, no estudo, Senhor, desta manhã, meu Pai, mais uma porção do céu ao nosso coração, para trazer crescimento e maturidade, Senhor. Amém. Para que possamos Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu pensei que tivesse terminado de orar já. Estamos com o Congresso de Mulheres aqui, apesar de não estar no Congresso, com a pastora Bianca, está participando conosco, hoje está tendo um curso de treinamento de líderes. Mas se eu deixasse ter a aula hoje, vai acumulando e depois a gente perde o ritmo. Hoje o nosso assunto será estudar aí a vida do apóstolo João. Nós estamos indo aí, o quarto apóstolo a ser estudado, o caráter dele, que muito se adapta à nossa vida, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, naquilo que nós somos. Eu quero começar hoje lendo um versículo da Bíblia, 1 João 4:8. 1 João 4:8. Diz assim, lá no finalzinho, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem escreveu esse versículo foi exatamente o homem que nós vamos estudar um pouquinho sobre o caráter dele hoje, que é o apóstolo João. É importante conhecer a história dos apóstolos, porque eles trazem para nós aquilo que eles parecem tanto conosco. Comigo, parece com você. Eu tenho falado e repetido aqui muitas vezes, muita gente diz assim, mas eu nasci assim, eu vou viver assim. Não é verdade. Quando nós encontramos Jesus e ele transforma a nossa vida, de fato, essa palavra precisa prevalecer. Transformação. Ou, nas palavras do Senhor Jesus, João 3:3, um novo nascimento. Então é impossível conhecer Jesus sem passar por um novo nascimento. É essa vida com Deus para cada um de nós. Então existe o antes da nossa vida com Jesus e o depois da nossa vida com Jesus. E então João, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre ele. João é o escritor humano de 5 livros da Bíblia. João é o escritor humano de 5 livros da Bíblia. O apóstolo João, tá? O apóstolo João é o escritor humano de 5 livros da Bíblia. Ele é o escritor do Evangelho de João, ele é o escritor do livro de Apocalipse e ele é o escritor humano da primeira, segunda e terceira epístola de João. Em cada um desses livros que ele escreveu, os 5 livros da Bíblia que ele escreveu, você imagina, hein? De 66 livros, ele escreve 5 deles. O Evangelho de João, ele escreve Apocalipse, ele escreve a primeira, a segunda e terceira epístola. Mas em cada um desses escritos dele, em cada um dos livros que o apóstolo João escreveu, ele tem uma visão, ele apresenta uma visão para nós. Quando João escreve o Evangelho, o livro de João, o Evangelho segundo São João, ele está passando para nós qual era a visão que ele tinha de Cristo, como ele via Jesus Cristo. Já quando ele escreve as epístolas, ele está passando para nós como é que ele é que eu estou vendo um trem aqui na tela, remover Ivanei de Freitas, mas veja só, no Evangelho de João, como ele via Jesus. Nas epístolas, nas 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, é como ele tratou a igreja. No Evangelho é como ele via Cristo. Nas 3 epístolas é como ele tratou a igreja. E no livro de Apocalipse, quando João escreve, é como ele enxerga o futuro da igreja. Olha só. No Evangelho é como ele via Cristo. Das epístolas, João
quando escreve as epístolas, é como ele está tratando a igreja, como ele está cuidando da igreja. E no livro de Apocalipse, é como nós podemos enxergar o futuro através das visões que o apóstolo recebeu de Deus. João era um dos 4 principais apóstolos de Jesus, lembra? Pedro, Tiago, João, Pedro, André, Tiago e João. E então João está entre aquele círculo bem próximo do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que João, ele, além de ser o último apóstolo a morrer, pelo jeito deveria ser um dos mais novos dos apóstolos, ele foi um grande líder da igreja fundada por Jesus Cristo. Então, João, o apóstolo João, foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Quando você pega a Bíblia, você encontra o livro Paulo escrevendo da igreja de Éfeso, não é isso? Então, a tradição diz que o primeiro apóstolo, o primeiro pastor da igreja de Éfeso, foi exatamente o apóstolo João. Imagine que honra, hein? Ter João como nosso pastor, pastor de uma igreja, e ele pastoreou a igreja de Éfeso, sendo o primeiro pastor da igreja de Éfeso. E ele viveu até o 1º século, hein? Até o 1º século depois de Cristo. Então foi o último apóstolo, de fato, a morrer. Ele era irmão de Tiago, era o irmão mais novo de Tiago, como nós já vimos na aula passada. Estamos falando sobre João, tá, gente? E nos 11 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, João é um amigo constante e parceiro nos escritos de Pedro. Então, João aparece muito também nos escritos de Pedro. Como eu já disse, João era o irmão mais novo do apóstolo Tiago. Aquele que nós falamos na aula passada, os irmãos Boanerges, os filhos do trovão. Por quê que era um filho do trovão? O trovão o tempo todo está fazendo barulho. Então, Tiago e João eram os filhos do trovão e eles eram inseparáveis. Aonde João estava, Tiago estava. Onde Tiago estava, João estava. Apesar de serem irmãos biológicos, eles eram muito unidos. Eles eram tão afoitos, nós estudamos na aula passada e não vou repetir hoje, que João também estava lá com Tiago. João também estava lá com Tiago quando eles pediram que Deus enviasse fogo do céu, desce a eles para enviar fogo do céu, para incinerar, para destruir uma cidade dos samaritanos. Mas veja, João também estava lá com Tiago, com Pedro, para saber quem que era o maior. Nós já temos falado bastante sobre isso aqui. Qual deles era o maior? E de vez em quando aparece isso na igreja, quem canta mais bonito, quem prega melhor, quem faz mais. A gente está sempre brigando por posições. Parece que 4.000 anos depois nós não mudamos. Mas eu quero lembrar que os apóstolos mudaram depois do encontro com Jesus Cristo. E João é conhecido como o apóstolo do amor. Mas como pode? O apóstolo do amor pedindo para Deus mandar fogo do céu para destruir o povo. Como pode o apóstolo do amor dizer que ele era o apóstolo do amor, que ele estava sempre pronto para dar uma resposta bem dura para as pessoas? Bem, se ele era o apóstolo do amor e é conhecido como apóstolo do amor, se os seus escritos, seja no Evangelho de Apocalipse, seja no livro de Apocalipse, seja no Evangelho, seja nas 3 epístolas, a gente vai descobrir que o amor flui por todos os seus escritos. O amor flui por todos os seus escritos. Mas como então ele era o filho do trovão? É isso que nós vamos ver, como Deus foi temperando o caráter dele, como Deus vai temperando o nosso caráter, por isso que a gente está aqui estudando, por isso que tem outra equipe ali no templo aprendendo sobre evangelismo, é por isso que tem muita gente que não está participando nem do evangelismo, nem do culto, nem de nada. Mas Deus só trabalha na nossa vida quando nós estamos prontos a aprender. E João vai passar do filho do trovão para o apóstolo do amor. É isso que ele quer tratar comigo, é isso que ele quer tratar com você. Porque ele aprendeu a amar com Jesus Cristo. O apóstolo João aprendeu a amar com Jesus Cristo. Nós já vimos que o apóstolo João, né?
o apóstolo, que virou apóstolo depois, tanto ele quanto o seu irmão Tiago, eles eram intolerantes, ambiciosos e explosivos. Eu até vi aqui uma irmã lá de Paracatu, que eu não vou dizer o nome dela, para lembrar o seguinte, viu? Olha só, os irmãos João, Tiago e João eram explosivos, estava pronto para explodir, para dar uma resposta na ponta da língua, mas eles também eram intolerantes e eles eram ambiciosos. Vamos repetir essas 3 palavras. Quando Jesus Cristo encontra com João, ele era intolerante, ambicioso e explosivo, assim como Tiago, que não vamos voltar à história. Um dos pontos mais que marca essa intolerância, esse partidarismo de João, está registrado em Marcos, capítulo 9. Quando João disse para Jesus, olha, eu proibi um homem que estava pregando, expulsando demônios, eu proibi ele, eu não deixei que ele continuasse pregando porque ele não anda conosco. Olha, ele era partidarista. Ele era egoísta, queria tudo só para ele. Se eu proibir ele porque ele não está aqui no nosso grupo, não existe isso na igreja, faz os grupinhos da igreja, que a gente só quer que seja do nosso modo. Jesus Cristo está agora, eu vou voltar aqui mais tarde, o que o Senhor Jesus está querendo ensinar para João e para mim, para você, não se forma grupinhos na igreja. Nós somos um corpo. Todos nós devemos estar juntos na oração, no jejum, no evangelismo, no discipulado, naquilo que nós precisamos fazer para o Senhor Jesus. É por isso que o filho do trovão vai amadurecer. Ele vai se transformar num apóstolo do amor, porque Jesus Cristo vai tratar da vida dele. Então essas aulas aqui nos domingos pela manhã, é Deus tratando do meu caráter, é Deus tratando do seu caráter. Então quando João agora vai ser cheio do Espírito Santo, as deficiências dele vão ser substituídas por virtudes. As deficiências do filho do trovão vai se transformar em virtudes ao se transformar no apóstolo do amor por uma ação completa e verdadeira do Espírito Santo de Deus. Nós vamos descobrir aqui na Bíblia que João tinha um apego pela verdade. João tinha um apego enorme pela verdade. Ele tinha um zelo excessivo. Olha, ele vai falar sobre 3 palavras muito em seus escritos: verdade, zelo e testemunho. Mas ele sabe que eu estou na reunião, verdade, zelo e testemunho. Verdade, zelo e testemunho são 3 palavras que João vai tratar muito nos seus escritos. Mas João era um homem apegado, como já disse, é verdade, mas de vez em quando ele tinha um zelo exagerado naquilo que ele escrevia, naquilo que ele ensinava. João trata de certezas. Você não vai encontrar João falando de dúvida nos escritos dele. Com João, tudo é muito bem definido. João, nos seus escritos, ele não deixa espaço para ambiguidade. É sim ou não. É preto ou branco. João vai direto na veia. Ele não deixa margem para ninguém duvidar do que ele está querendo ensinar. Por exemplo, no Evangelho de João, ele faz um contraste entre a luz e as trevas. Ou é luz ou treva para João. Mas ele também fala que nós devemos pertencer ao reino de Deus ou ao reino do diabo. Ou somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo. Veja que ele não deixa margem para dúvida. Não há ambiguidade. O que ele está dizendo é, ou você é luz ou você é trevas. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você é do reino de Deus ou você é do reino do diabo. Ele também faz um paralelo entre o julgamento dos justos e os julgamentos dos salvos. Entre o julgamento para condenação e o julgamento... entre a ressurreição para condenação e entre a ressurreição para a condenação. A ressurreição para a vida ou a ressurreição para a morte. Então, João, ele não deixa espaço para dúvida nenhuma. Olha, você não pode ser luz e treva ao mesmo tempo. Você não pode ser de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Você não pode ser salvo e perdido ao mesmo tempo. É por isso que a Bíblia até diz, né, que o morno
vai ser vomitado. Então, evangelista João, o apóstolo João, era muito direto. E com quem que ele aprendeu isso? Quem que era o pastor dele? João Batista, tá lembrado? João Batista era o pastor de Tiago e de João. E João Batista é aqui, ô raça de vibra, quem vos ensinou a fugir da ira vidoura? Então, para João, o apóstolo João, não tinha espaço para dubiedade. Ou é luz, ou é trevas, ou é de Deus, ou é do diabo, do reino de Deus, ou do reino do diabo, ou você vai participar do julgamento dos salvos, ou do julgamento dos perdidos, enfim. Já nas epístolas, João nos diz que estamos andando na luz ou andando nas trevas. Ele continua dizendo, olha, ou você anda na luz ou você anda nas trevas. Olha aqui, presta atenção. 1 João 4, ele tem uma coisa extraordinária. Ele diz, ou somos de Deus ou somos do mundo. Ou somos de Deus ou somos do mundo. Aí ele continua, ou nós amamos a Deus ou nós amamos o diabo. E ele diz, se somos nascidos de Deus, nós amamos. Se não somos nascidos de Deus, nós não amamos. Você está vendo aí, você que muitas vezes fica com mágoa de alguém, fica com raiva do marido, da esposa, do irmão, fica com raiva do pastor. Aí João vem e diz, olha, se você não está amando, é porque você não é de Deus não, hein? Ele é curto e grosso. Ou você ama e é de Deus, ou você não ama e você não é de Deus. Se nós amamos, somos nascidos de Deus. Se não amamos, não somos nascidos de Deus. Ele trata disso aí nas epístolas, na primeira epístola de João. E ele escreve, presta atenção, e João escreve, todo aquele que permanece em Deus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu Deus e não conhece Deus. Eu vou repetir. João é muito incisivo, é aquele pastor que vai direto na veia, não tem meios termos com ele. Ele diz, todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. 1 João 3,6. Ontem eu ouvi uma história interessante aqui no culto da noite com o apóstolo Paulo, da Igreja Batista. O irmão foi pedir um empréstimo para ele, e alguns provavelmente assistiram, e ele pergunta, por que você não pode usar o seu crédito? Ele diz, porque eu comprei lá nas Casas Bahia e não paguei. Aí o apóstolo Paulo da Igreja Batista, disse para ele, olha, você é um ladrão. Olha, se você comprou e não pagou, você está com uma coisa que não é sua. Você já tinha parado para pensar nisso? Quando a gente compra e não paga, a gente está com uma coisa que não é nossa? Então era assim com João, ele vai direto na veia. Ele diz todas essas coisas de uma forma muito categórica. Na segunda epístola de João, ele vai além. Ele vai além. E ele então, ele diz o seguinte, ele pede a mim e a você uma completa separação de tudo aquilo que é falso. Se João aborda e ensina sobre a verdade, na segunda epístola ele vem e diz, olha, se afasta de tudo aquilo que é falso. Se afasta da falsidade, se afasta das pessoas falsas. Aí ele vem e acrescenta, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina de Cristo, esse tanto tem o Pai como tem o Filho. Olha o que ele diz. Se alguém vem até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba em sua casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. 2 João, versos 9 a 11. Você conseguiu entender? Eu vou repetir. Ele disse, olha, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e não permanece nos ensinamentos de Cristo, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tanto tem o Pai, como tem o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não traz o evangelho de Cristo, não receba ele em casa, não cumprimenta ele, não dá boas-vindas para ele, porque
aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice em suas más obras. Ele está mandando a gente ser mal educado? Não. Só está dizendo, olha, você é de Cristo? Tudo bem, não é de Cristo, está trazendo uma doutrina diferente? Olha, desculpa, eu já tenho Cristo e eu não vou ouvir a sua doutrina. Por favor, pode voltar para casa. De vez em quando não tem uns irmãos que saem da igreja e vai na sua casa falar mal da igreja, e vai na sua casa falar mal do pastor, e vai na sua casa falar mal do irmão, a Bíblia diz não recebê-lo em casa. Parece duro, né? Não, é o apego que João tinha pela verdade. É o apego que cada cristão tem que ter pela verdade. E João termina a terceira epístola. Veja, nos evangelhos nós já vimos. Ele contrasta, ou você é de Deus ou não é de Deus, é luz ou é trevas. Na primeira epístola, ele completa, continua dizendo, ou você é de Deus ou é do mundo, ou você ama a Deus ou não ama a Deus, todo aquele que conhece a Deus não vive pecando. Na segunda epístola, ele diz, olha, se alguém te visita e traz uma doutrina que não é de Cristo, não receba ele em casa e nem lhe saúde com boas-vindas. E na terceira epístola, ele termina sua epístola aí no verso 11 dizendo o seguinte, aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Está vendo como ele é curto e grosso? Vai direto no assunto e não dá margem para meio termo nos seus escritos. Mas como pode um homem cheio de amor desse jeito? Vamos continuar entendendo um pouquinho mais com esse homem que para ele era tudo preto no branco. Vamos voltar um pouquinho à sua juventude, a juventude de João. Na sua juventude, faltava o equilíbrio de João entre o zelo e a verdade. Ele era um homem, vamos assim dizer, desequilibrado. Literalmente, né? Ele era descontrolado. O que vinha na mente dele, ele já soltava logo o verbo e o Senhor Jesus vai dizer para ele, você está errado, não é assim. O Senhor Jesus vai ensinar ele a ser equilibrado. A Bíblia chama isso de ser temperado com sal. A Bíblia chama isso de domínio próprio. O Senhor Jesus vai ensinar a João, então, o domínio próprio. O que eu e você precisamos ter. Temperado com sal. Nem salgado demais, nem insosso demais. Porque uma pessoa sem equilíbrio é instável, não é verdade? A gente chama ela de bipolar. Um dia a gente ia estar feliz, outro dia está triste, um dia cumprimenta a gente, outro dia não cumprimenta a gente, um dia está chutando nossa canela, outro dia não está chutando nossa canela, um dia está feliz da vida, eu amo essa igreja, no outro dia não quero nem saber dessa igreja. Toda pessoa desequilibrada é instável. E João era assim. E talvez você é assim. João mudou. E você vai mudar? Sabe? O desequilíbrio é uma forma de intemperança. É por isso que quando fala de temperar a comida, deixar a comida ao nosso gosto, o que o Senhor Jesus está dizendo para João é, João, precisa ter temperança, eu vou te temperar. Deixa eu te temperar, deixa eu dar gosto à sua vida, deixa eu trazer o evangelho com gosto para dentro de você. O que o Senhor Jesus está dizendo da falta de equilíbrio de João, da falta de temperança de João, era dizer para ele, olha, você é um homem que não tem controle, né, pastor Arthur Alves? Você é um homem que não tem controle, você não controla a sua língua, você não controla as suas emoções, você não controla o seu jeito de falar. E o que o Senhor Jesus está dizendo para João e para mim é, olha, quem é intemperante, quem é cabeça quente, quem fala o que vem na boca, quem não tem controle, quem não tem domínio próprio, isso se chama pecado. Isso se chama pecado. E o Senhor Jesus disse, olha, João, eu tenho que mudar isso na sua vida. E aí, pastor Edson, pastor Alisson, estou vendo os pastores, pastora Bianca, o que o Senhor Jesus está dizendo, olha, nós precisamos mudar isso na sua vida. É por isso que esse curso que nós estamos tendo aqui. O Senhor Jesus está encontrando muitos Pedros, Tiagos, Andrés, Deus está encontrando muito João por aqui afora, né? Olha só, ele continua. E é exatamente tudo isso que nós vimos na vida de João. Em várias ocasiões, João se comportou como um homem extremista, intolerante, mal educado e inconsequente. Ele não era temperado com sal. Ele era extremista, intolerante, ele não tolerava quem não andava com ele.
Ele era ríspido, ele era duro, ele era mal educado, ele era inconsequente, ele era descontrolado. Sabe que você é assim? Em casa, a mulher falou alguma coisa, você joga um negócio na cabeça dela, o filho diz, vai para as trevas, seu filho do cão. Olha, veja só que esse tipo de pessoa, João está dizendo, você não tem Cristo não, hein? Sua vida está torta. Ele era inconsequente, ríspido, mal educado, não tinha controle. Jesus Cristo agora quer mudar aquele homem. Eu pergunto, se a gente visse João apenas a juventude, ríspido, mal educado, grosso, intolerante, descontrolado, será que nós o chamaríamos do apóstolo do amor? Você chamaria? Você chama alguém que é descontrolado de amoroso? Alguém que tudo que lhe vem na boca, pof! Você dá eles dizem que é um no casco, outro na ferradura, não é isso? Tem uns crentes que dão na canela direita, na esquerda, e ainda dá um tapa no rosto, para dizer, olha, eu sou crente, mas não sou bobo. Ele devia dizer, eu nem sou crente e sou bobo. É diferente, né? O Senhor Jesus está dizendo, é preciso ter temperado. Mas vamos continuar, que nós temos, o tempo voa, né? Porém, 3 anos com Jesus muda o jovem João em um apóstolo de Jesus Cristo. Mas presta atenção, eu disse que a vida dele mudou por quê? Porque ele andou com Jesus. Porque ele aprendeu com Jesus. Porque ele viu exemplos em Jesus. O filho do trovão, o descontrolado, o inconsequente, vai ser transformado no apóstolo do amor. Um homem maduro, um homem equilibrado. O cabeça quente vai se transformar no amoroso apóstolo, porque ele andou com Jesus, porque ele aprendeu com Jesus, porque ele viveu os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Para quem entrou depois, eu disse que o primeiro pastor de João Batista, o primeiro pastor de João apóstolo foi João Batista. E nós vimos que João era um temperamento assim muito grande, mas cheio do Espírito Santo de Deus. O discípulo João estava, como já disse, muito interessado pela verdade. Ele era discípulo de João, mas João Batista, era aquele tipo de pastor que eu quero ter pro resto da minha vida. João Batista ensinava para os seus discípulos, olha, Jesus Cristo vai chegar, ele vai vir, ele vai vir. E quando ele ensinava tanto sobre Jesus, João Batista ensinava aos seus discípulos tanto sobre Jesus Cristo, que o dia que João Batista vê Jesus e aponta, olha, é ele, eu sou pastor, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro pastor ensina sobre Jesus Cristo. Ensina que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem pastor que diz, eu curei alguém, eu libertei alguém. Você não curou ninguém, você não libertou ninguém. O poder não é seu. O poder é de Deus. Você é apenas um servo de Deus. Eu não vou orar para ninguém ser curado. Ora, como, meu amado irmão? Quem vai curar não é você não, é Deus. Quem vai libertar não é você não, quem vai libertar é Deus. É isso que vai fazer essa mudança na sua vida, na nossa vida e na nossa história. Sabe? João estava interessado na verdade. E o seu pastor, João Batista, disse, olha, a verdade não sou eu, a verdade é Jesus Cristo. A verdade não sou eu, a verdade é Jesus Cristo. Ele que é o Cordeiro de Deus. Você está interessado em ter um pastor assim, né? Sempre precisamos ter esse pastor. Sabe, é interessante que a gente possa entender tudo isso. Presta atenção, gente. É que eu estou lendo um negócio que alguém está querendo conversar comigo agora, eu não posso parar a live para atender, não é verdade? Passa lá, pode passar a informação. Gente, então, o João Batista tinha um zelo muito grande pela verdade. Um dia que ele ouve falar da verdade, ele segue a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, como eu já disse,
vai ensinar a ele equilíbrio. Vai ensinar a ele equilíbrio. Imagine você. Vamos ver. Presta atenção. Vem aqui comigo um pouquinho. Caminhe aqui comigo mais um pouquinho. Vamos voltar ao jovem João. Quando ele era jovem ainda. Há dois momentos que demonstram como ele era intolerante, irresponsável, como ele era descontrolado, como ele queria resolver as coisas na força. Zeloso, hein? Ele era zeloso, só que usava o zelo sem a verdade, só que usava o zelo sem amor. Não adianta usar o zelo sem amor, sabe? Vamos pegar, então, dois momentos em que ele faz isso. O primeiro momento, lembra? Falei na aula passada, quando ele e seu irmão mais velho, Tiago, queriam incinerar, queriam queimar, pedir, Deus, manda fogo do céu, porque esse povo não quis se receber. O povo não quis receber Jesus em Samaria, disse, vamos matar todo mundo. Ele estava protegendo Jesus, mas com zelo exagerado. Estava defendendo o evangelho, mas com zelo exagerado. Veja, então ele queria destruir todo mundo, demonstrando uma falta de amor pelos ímpios. Jesus disse, seja zeloso, pregue a verdade, mas com muito amor. Jesus não veio para destruir ninguém e não vamos voltar à aula passada. E o outro fato é quando João encontra alguém expulsando demônios em nome de Jesus, o que ele diz? Proibiu. Demonstrando falta de amor com outro irmão. João demonstrava falta de amor com os ímpios, querendo matá-los queimados. Ele demonstra falta de amor com outro irmão, proibindo ele de exercer o ministério dele. Você consegue entender isso? Isso era quando ele era jovem. Ele queria impedir o outro irmão de exercer o seu ministério. Você já pediu, ou alguém já pediu para você não dar mais oportunidade para o fulano, para o Beltrano, não deixar ele mais pregar, porque ele não tem competência, tirar ele da liderança? Você já pediu para o pastor fazer isso? Ou você mesmo já pediu? Sabe? O que João estava ali era matando o ministério de um irmão. Você não pode fazer. Você não está conosco. Você não caminha conosco. Ele era intolerante com os ímpios, querendo matar eles. Ele era intolerante com os irmãos, querendo acabar com o ministério deles. Você já falou mal de um pastor? Você já falou mal de um irmão? Ei, como é que esse irmão canta ruim? Como é que ele prega ruim? Como é que ninguém entende o que ele fala? Você está tentando, como João, sendo como João intolerante, tentando matar o ministério de uma pessoa que pode estar seguindo a Jesus. Nenhum de nós somos melhores do que ninguém. Todos nós fomos comprados pelo único sangue, o sangue de Cristo. Aqui ninguém é maior ou menor do que ninguém. Todos somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Aqui ninguém prega melhor ou pior. Nós pregamos a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui ninguém canta o pior do que um do que o outro. Porque se nós olharmos os nossos pecados, nós não faríamos nada para Deus. Ainda bem que Deus olha para nós com o sentimento, olha, esse homem, esta mulher está perdoada e por isso que eu quero do meu lado. João teve privilégios tão grandes nesse momento de transformação da vida dele, que Deus chegou a revelar a ele a glória e a essência da graça de Deus. Olha, eu vou repetir isso. João teve um privilégio que só Moisés no Antigo Testamento teve, quando Moisés viu a glória do Senhor. Agora, lá no Monte da Transfiguração, com mais 2 apóstolos, João tem o privilégio de ver a glória de Deus. A Bíblia diz que quando ele olha para Jesus, as suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Olha, era tão gloriosa a presença de Jesus no Monte da Transfiguração, quando João vê com mais 2 apóstolos, que eles caem de bruços, eles caem assim pela frente. Tão poderosa era a glória que Deus estava mostrando para eles. O que eu quero dizer, meu amado irmão, que eu e você, se nós deixarmos Jesus mudar a nossa vida, nós também veremos a glória de Deus. Em João 11, o Senhor disse, não te hei dito, se quereres, verás a glória de Deus.
Mas como podemos ver a glória de Deus se somos intolerantes, impacientes, inconstantes, instáveis, desequilibrados, mal-humorados? Sabe? Foi ali no Monte da Transfiguração que João também ouviu Jesus dizer: esse é o meu filho amado, ouve tudo o que ele disser. Ouve tudo o que ele disser. Isso serve para mim e isso serve para você. Mas vai prestando atenção. Depois que João vê esta glória tão extraordinária, Jesus Cristo resplandecer com algo tão branco que é inimaginável pensar de como era branco aquela glória que ele estava vendo. Eles descem no monte, porque Jesus Cristo havia dito que eles não podiam contar nada daquilo para ninguém. E eles então, assentados ali, começaram a a discutir quem era o maior entre eles. Veja que isso parece que permeou a vida de todos os apóstolos antes deles aceitarem a Cristo, saber quem era maior do que o outro. Viram a glória de Deus, a resplandecente glória de Deus, e daqui a pouco você estava discutindo. Olha, qual de nós é o maior? Não tem aquele culto que impacta a nossa vida. A gente diz, olha, a partir de agora a nossa vida vai. Daqui a pouco a gente está fazendo tudo errado de novo. Eles viram a glória de Deus. Mas daqui a pouco já estavam discutindo quem era o maior e quem era o menor entre eles. Aí o Senhor Jesus assenta todos. Vem cá, meus filhos, assentem-se aqui. Aí ele disse, Marcos 9,35, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos. E ele continua mais. Eles estavam querendo assentar-se, lembra? Tiago e João, um querendo assentar à direita e à esquerda. Eles não haviam entendido nada do que era ser servo. Ver a glória de Deus. Milagres tão grandes, agora estão discutindo que era o maior, que era o menor. Eles estavam discutindo aquilo que o Senhor Jesus nunca ensinou para eles, sobre grandeza. A grandeza vem pela humildade. A pessoa nunca, o cristão nunca ocupará o primeiro lugar se primeiro ele não aprender a ser servo. Sabe, gente, a partir de hoje, quando você chegar na igreja, tira o papel que está caído ali na igreja. Se alguém grudou ali um chiclete, vai lá, arranca o chiclete, não reclama mais não. Vai e faça. Mude a situação da história. Se o som está queimado, uma lâmpada está queimada, não fale para o pastor mais não, vai lá e troque a lâmpada. Se a igreja está precisando de pintura, reúna outros irmãos, vão lá e vocês mesmos, olha, domingo nós vamos pintar, domingo nós vamos lavar as cadeiras da igreja. Seja um servo, seja uma serva. O Senhor Jesus disse, ninguém vai ocupar as alturas se primeiro não ocupar a humildade. Não é isso que ele disse? Os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Aí, nessa mesma sequência do texto, Jesus pega umas crianças e diz assim, olha, e coloca diante deles, quem não se parecer com uma criança não pode entrar no reino dos céus. Olha o que o Senhor Jesus está ensinando a João. João, seja servo. João, tenha a pureza de uma criança. Pare de ser desequilibrado. João, aprenda a ser como uma criança. Se você quer ser grande, primeiro aprenda a servir. Sabe? Ser servo é saber amar, porque o amar é servir. O apóstolo Pedro, quando escreve o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Coríntios 13, ele diz, o amor não se ufana. Sabe o que é ufanar? É ser vaidoso. Mas ele usa a mesma palavra a seguir. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não é arrogante. E ele continua dizendo 3 palavras para definir uma só coisa. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus próprios interesses. O amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso. No mesmo versículo, hein? Usando 3 palavras diferentes para definir uma coisa só. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, não é vaidoso, não é arrogante, o amor não se conduz inconvenientemente. Olha o que ele diz, o amor não procura os seus interesses. Quem ama, serve.
Quem ama, serve. Quem ama, serve. Quem ama, serve a si. Não, quem ama, serve aos outros. É isso que o Senhor Jesus está ensinando para João. É isso que o Senhor Jesus está ensinando para cada um de nós. Quem ama, serve aos outros. Porque ele já amou a si próprio. O amor manifesta-se no serviço mútuo e não no domínio de uns sobre os outros. Nós amamos não quando dominamos. Nós amamos quando nós servimos. A maior autoridade da igreja, quem é, humanamente falando? Quem é a maior autoridade da igreja? Cristo. É quem é servo. É quem está servindo. É quem serve e não cobra explicação do seu serviço. Vai prestando atenção, por favor. Lembra que eu disse para você que João disse para Jesus, Senhor, eu proibi um homem. Só que esta fase, João diz isso depois que Jesus ensina ele a ser humilde. Depois que Jesus Cristo ensina ele a ser servo. Depois que Jesus Cristo ensina tudo isso, aí ele parece que o remorso ou o arrependimento vem no seu coração, e então ele diz assim para o Senhor Jesus, olha, encontramos um homem, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, e que não nos segues, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Quando Jesus fala de amor, quando João é intolerante com aquele homem que expulsava demônios, e proibiu ele estava manifestando ser o filho do trovão. Era a visão limitada, era a visão egoísta que ele tinha quando era jovem, era o direito de ter privilégio só para ele e não queria dividir esse privilégio com ninguém. Aquilo que João diz, o amor divide, o amor serve pessoas, o amor multiplica, o amor faz com que você dê tudo que você tem para outro, dá o privilégio para outro. Mas João queria o privilégio para eles, só eu tenho o direito de expulsar demônios aqui. Só eu que tenho o direito de cantar aqui na igreja. Só eu que tenho o direito de liderar. Só eu que tenho o direito de cantar. Só eu que tenho o direito disso. Só eu que tenho o direito daquilo. Meu amado irmão, a gente só tem direito quando a gente serve, quando a gente ama. Há uma coisa que você precisa entender. Não é Deus que, não é o homem que escolhe alguém para pregar, para cantar, para liderar, para ser líder de crianças, adolescentes, jovens e mulheres, para operar o som da igreja, como está aqui o Jonathan, mas como os meninos da igreja. Não é Deus é que nos escolhe, gente, não é o homem que nos escolhe. Mas todas as escolhas de Deus na nossa vida é para sermos servos, para obedecermos. Mas presta atenção. Então, quando ele está proibindo alguém de pregar, expulsar demônios, João, na realidade, estava dizendo, só eu tenho esse privilégio. Jesus disse, não, João, seja humilde, seja servo, porque o amor reparte. Não limita o ministério de ninguém, não acabe com o ministério de ninguém. Entenda que todos têm um ministério e que todos podem exercer esse ministério. Muitas vezes você olha para alguém, presta atenção que isso aqui é muito importante. Mas por que o pastor não tira fulano da igreja? Por que a igreja não afasta ciclano? Olha aqui, meu irmão. Nós somos melhores do que Deus? Deus escolheu Davi, porque Saul era um endemoniado. Deus escolheu Davi porque Saul era um endemoniado. Sabe quanto tempo um endemoniado continuou sendo rei de Israel? 14 anos. Por que Deus não tirou ele antes? Não queira interferir na ação de Deus dentro da igreja. Deixa que ao tempo dele, Deus vai fazer todas as coisas acontecerem. Sabe? Vamos continuar, porque daqui a pouquinho nós temos que encerrar, né? Eu disse que João tinha um zelo pela verdade. Em todos os seus escritos, João usa a palavra verdade. João usa a palavra grega para a verdade 25 vezes no Evangelho. E mais 20 vezes nas outras epístolas. João usa nos seus escritos, no Evangelho e nas 3 epístolas, 45 vezes a palavra grega que define a verdade. E ele chega a dizer, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Mas vai prestando atenção, porque que em João fala muito sobre verdade. E que nós devemos falar e viver a verdade.
Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre meus irmãos os que andam na verdade. Os que andam na verdade. Os que caminham na verdade. Lembra que ele faz o paralelo entre ser de Deus ou não ser de Deus? Os de Deus andam na verdade. Os que não são de Deus andam na mentira. O maior insulto para João, aí já para o apóstolo João, o maior insulto para ele é quando alguém afirmava ser uma coisa quando na realidade era outra. Aí ele chama essas pessoas, João, capítulo 2, 1 João 2,4, insultava João quando alguém dizia, eu sou crente, mas roubava. Eu sou crente, mas bebia bebida alcoólica. Eu sou crente, mas não vai para os cultos. Eu sou crente, mas não sou dizimista. Eu sou crente, mas não participo da Santa Ceia. João dizia, você é um mentiroso. Você não é crente coisa nenhuma. A verdade não está com você. Você conseguiu entender? 1 João 2, verso 4. Olha o zelo dele com aqueles que diziam ser crente e não era. Eu sou crente, mas não sou dizimista. Sou crente, mas não oro. Sou crente, mas não evangelizo. Sou crente, mas não vou para a igreja. Sou crente, mas não participo da Santa Ceia. João vem e diz, não, você é mentiroso. A verdade não está com você. Porque o crente verdadeiro ora, evangeliza, é dizimista, participa da ceia e ama. Se há algo a ser buscado na esfera espiritual, é o perfeito equilíbrio entre a verdade e o amor. E é isso que Jesus está treinando João, a mim e a você. O equilíbrio entre a verdade e o amor. Conhecer a verdade, mas defendê-la com amor. Conhecer a verdade, mas defendê-la com amor. Porque Deus não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O Senhor Jesus ensinou isso e todos os apóstolos aprenderam. Inclusive o apóstolo Paulo. Ele aprendeu esse equilíbrio entre a verdade e o amor como a maturidade espiritual. Eu só vou ser maduro espiritual quando eu aprendo a ser uma pessoa equilibrada. Equilíbrio, verdade e amor. O amor nem a verdade pode ser maior. Quando eu aprendo a equilibrar verdade e amor, eu atingi a maturidade espiritual, é o que Paulo nos ensina. Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Seguir a verdade como? Em amor. Seguir a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus Cristo é a perfeita expressão da verdade, mas também a perfeita expressão do amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, porque Cristo é a expressão da verdade, a perfeita expressão da verdade e a perfeita expressão do amor. Jesus é o nosso modelo. Por isso que Paulo aprendeu e ensina seguir a verdade em amor. Assim, nós aprendemos que a verdadeira maturidade espiritual é quando equilibramos verdade e amor. É isso que o Senhor Jesus está ensinando para João. Então, a pessoa cuja semelhança a Cristo é autêntica, sabe a verdade e diz a verdade com amor. Ele sabe a verdade e ensina a verdade. Ele ama porque Cristo amou. Ele caminha com Cristo porque ele aprendeu isso de uma forma muito especial. É por isso que o João maduro, o João já agora apóstolo, aprendeu bem a lição. A segunda epístola dele, como nós já dissemos lá em cima, fala sobre esse equilíbrio entre verdade e amor. Ao longo dessa epístola, João associa repetidamente os conceitos de verdade e amor. Ele escreve assim, na sua segunda epístola: a senhora eleita os seus filhos, a quem eu amo na verdade. Eu amo na verdade, não é eu amo com a verdade, eu amo na verdade. E completa, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre teus filhos os que andam na verdade. João está dizendo, olha, eu fico feliz com a senhora eleita, os seus filhos, a quem eu amo na verdade, que é Cristo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade, os que andam com Jesus Cristo. Então ele passa a primeira epístola dele insistindo, instando a todos nós andarmos em amor.
E ele só está reafirmando aquilo que nós aprendemos no início. Amemos uns aos outros. Portanto, a primeira epístola de João, ainda que curta, ele trata a primeira parte da verdade, falando sobre amor. A andar na verdade, a ter a essência de Deus em nós, que é a verdade. Portanto, não existe maior verdade do que o amor. Não existe maior verdade do que o amor. E que o amor e a verdade andam inseparáveis. Amor e verdade andam inseparáveis. Como é? O Senhor Jesus não disse: conhecereis a verdade te libertará? Como a verdade me libertou e eu não consigo amar o meu pai, minha mãe, eu tenho raiva, eu tenho mágoa do meu pai e da minha mãe, eu tenho mágoa do meu irmão. Verdade e amor andam juntos. Se sou liberto, eu amo mesmo quem não merece amar. Sabe? E João não tinha aprendido isso ainda. Mas agora em seus escritos, ele está nos ensinando tudo isso. Todas essas coisas. A equilibrar, a ter uma ênfase em tudo isso. E Paulo, é importante que João, isso aqui eu quero frisar bem, para que você entenda no fundo do seu coração, nós já falamos, mas quero repetir. João agora vai contrabalancear amor e verdade. Para não colocar em risco o amor de Deus em nossas vidas, ele diz: pratiquem a verdade. É por isso que eles não recebam em sua casa alguém que enfraqueça a verdade. Não ande com alguém que enfraqueça a verdade. Aquele que dizendo-se irmão, mas for... Está lá em 1 Coríntios. Aquele que dizendo-se irmão for ladrão, assassino, mentiroso, fofoqueiro, eles não andem com esses irmãos, porque eles não são irmãos. Não deixe a verdade ser enfraquecida. João, o verdadeiro amor não é um sentimento adocicado que desconsidera a verdade ou que tolera a inverdade. Muitas vezes, mas a gente tem que amar. Amar sim, mas amar quem quer ser amado. E é uma coisa muito importante que João está nos ensinando aqui. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que tendes realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aí ele continua aquele texto que nós já falamos. Todo aquele que ultrapassa da doutrina de Cristo e não permanece nela não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá as boas-vindas se torna cúmplice em suas más obras, se torna como ele. João não está mais pedindo o fogo do céu agora para destruir ninguém. Mas ele está pedindo à igreja: acautelem-se daqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo. Ele não deve abrir a sua casa e nem saudar alguém que distorce a palavra de Deus, que distorce a verdade. Ele diz: ame sim, mas se alguém diz um cristão e distorce a palavra de Deus, não receba em casa, porque ele não traz a verdade. Eu vou continuar amando a pessoa, mas não vou me tornar participante com ela quando ela está trazendo uma mentira para dentro da nossa casa. Não podemos, o que João está dizendo é: não podemos e não devemos encorajar um falso mestre que desvirtua o evangelho. Por isso, cuidado com quem você assiste na televisão. Hoje, se você me perguntar: pastor, apóstolo, qual igreja eu devo assistir um programa na televisão? Eu te digo: nenhuma. A maioria só quer o seu dinheiro e não quer a sua alma. A maioria só fala sobre dinheiro, não fala sobre salvação. Hoje não tem nenhum programa na televisão brasileira que vale a pena ser assistido. Nem no mundo secular, nem evangélico.
porque a maioria distorce o evangelho de Cristo, e João diz, não se torne participante. Apóstolo, não pode dizer isso. João está nos ensinando, porque ele aprendeu com Jesus. O amor não tolera a desvirtuação da verdade. Amor e verdade caminham juntos. A verdade liberta e o amor nos leva, porque o amor é Cristo. O amor e a verdade devem ser mantidos em perfeito equilíbrio. A verdade jamais deve ser abandonada em nome do amor. A verdade jamais deve ser abandonada em nome do amor. Vou repetir. A verdade jamais deve ser abandonada em nome do amor. Porém, o amor não deve ser deixado de lado em nome da verdade. Vou repetir. A verdade jamais deve ser abandonada em nome do amor. Porém, o amor jamais deve ser abandonado em nome da verdade. Foi isso que João aprendeu de Cristo e é isso que ele nos ensina. Isso, amor e verdade caminham juntos. Se alguém vem falar uma heresia para mim e eu aceito ele na minha casa, na minha vida, eu estou me tornando cúmplice com ele, eu estou abandonando a verdade, estou abandonando o amor. Quando eu não recebê-lo em casa, eu estou preservando o amor, estou preservando a vontade, a verdade. Por isso, quando alguém for falar mal de alguém, do seu pastor na sua casa, sua igreja, não receba. Pena que eu vou ter que encerrar. E João aprendeu a equilibrar a ambição e a humildade. Não tinha nada de errado quando João pediu, Senhor, eu quero sentar à tua direita e à sua esquerda. O que estava errado era que João não estava preparado, ele não fez por onde ocupar o lugar que ele queria ao lado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tinha uma ambição, mas a nossa ambição tem que ser temperada com a humildade, com ser servo de Cristo, ser servo das pessoas. Em Marcos capítulo 10, Jesus Cristo vai nos trazer uma grande lição para mim e para você, e que João aprendeu repetidas vezes. O Senhor disse, o lugar de posição melhor no céu está reservado para os santos e para os humildes. Santos e humildes é que vão assentar-se à direita ou à esquerda de Cristo no reino dos céus. Santos e humildes. Sabe, se então você quer se tornar um grande no reino de Deus, primeiro se torne um servo. E na última noite, antes de Jesus Cristo ser traído, João aprendeu a maior lição de verdade, amor e humildade. Todos estavam ali discutindo quem era o maior. E João estava lá. E ele viu Jesus pegar uma toalha, lavar os pés de todo mundo, se tornando um servo de todos. Ele era o maior e que se tornou o melhor. E João viu aquela cena. E aquilo marcou para sempre o seu coração. O filho do trovão vai se transformar então no apóstolo do amor. Você vai perceber que ele aprendeu aquela lição. Em lugar nenhum dos 5 livros que ele escreveu, você vai encontrar ele falando dele. Nós não encontramos o nome de João em nenhuma das epístolas, nem no livro, nem em Apocalipse. Ou uma outra citação esporádica. Sabe, o tempo todo, o que ele acrescenta quando ele aprendeu a amar foi exaltar a Jesus, porque ele aprendeu com seu pastor, João Batista, que dizia, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha que lição extraordinária. João não cita o nome dele nos livros que ele escreveu. E não vou entrar nesse detalhe que não vai dar tempo, porque ele queria apenas honrar a Cristo. Ele queria apenas levar o nome de Deus. Ele havia aprendido, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe? A humildade de João transmite em todos os seus textos. E a expressão maior desse amor é que ele chama os seus discípulos, seus membros de filhinhos amados. Você vai encontrar isso por todo lugar. Meus filhinhos, meus filhinhos, meus filhinhos. Aquele homem que queria mandar fogo do céu, agora está exercendo e vivendo o amor de verdade. Sabe? É preciso equilibrar amor, verdade e humildade. Mas também acrescentar aí um pingo de sofrimento.
João aprendeu da sua juventude que ele era avesso ao sofrimento. Ele era avesso ao sofrimento, mas queria muito a glória. E ele vai aprender com Jesus Cristo que o seu desejo de ocupar o trono primeiro precisava ser precedido de uma boa dose de sofrimento. Na noite em que Jesus Cristo foi preso, João estava lá, mas não fez nada. Todos os apóstolos fugiram quando chegou o momento do sofrimento. Mas João nos ensina que o sofrimento é o preço da glória. Jesus nos ensinou esse ensinamento dizendo que é preciso negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Todos os discípulos queriam a glória, mas na hora do sofrimento abandonaram Jesus Cristo. Quantos nós queremos chegar ao céu, queremos a bênção, mas na hora do sofrimento nós deixamos de estar nos cultos, de estar na igreja. Sabe, meu amado irmão, o preço da glória é o sofrimento. O primeiro lugar tem preço, o céu tem preço. Receber o milagre de Deus tem preço. É o preço do sofrimento. Não apenas estão reservados para os humildes, como eu já disse, mas para os santos, o primeiro lugar, mas aqueles que aceitam o sofrimento. E Jesus Cristo estava ensinando tudo isso para João e ele aprendeu. Eu tenho que ir ao final dessa nossa reflexão de hoje, para que a gente possa encerrar dizendo o seguinte: que no dia do julgamento de Jesus Cristo, apenas Pedro e João estavam lá. João observou tudo o que aconteceu na última noite de Jesus Cristo. João acompanhou Jesus Cristo o tempo todo, sendo amarrado, espancado, julgado, carregando a cruz. Ele foi testemunha ocular. Ele estava perto de Jesus até quando Jesus Cristo estava pregado ali na cruz do Calvário. Ele viu os soldados pregando os pregos nas mãos de Jesus. Pelo que nós entendemos da Bíblia, era o único dos apóstolos que estava lá quando o lado de Jesus Cristo foi aberto. Sabe? Ele acompanhou tudo. Ele percebeu tudo. Porque ele entendeu naquele final da sua vida que ele jamais poderia abandonar Jesus Cristo. Ele sofreu quando o seu irmão Tiago foi cortado a cabeça. João sofreu à medida que cada um dos apóstolos foram morrendo e só ficou ele vivo, de todos os 11 apóstolos. Ele passou por uma vida de tristeza, mas em momento nenhum ele abandonou o amor que ele tinha por Cristo. Ele aprendeu a ter domínio próprio. Ele aprendeu a amar com aquele que de fato nos ama. E ao final da sua vida, durante a perseguição do imperador Domiciano, ele foi preso em uma ilha chamada Pátimo, lá no Mar Egeu, ali perto de onde é a Turquia. E ali ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele foi isolado daqueles que amavam, tratado com opróbrio, obrigado a dormir numa laje, tendo travesseiro uma pedra, enquanto seus anos na prisão se passavam lentamente. No entanto, João aprendeu a suportar de bom grado o sofrimento. Em nenhuma das suas epístolas, nem no livro de Apocalipse, nem no livro de João, nós vamos encontrar João reclamando do sofrimento. Contudo, faz uma menção muito especial à dificuldade em Apocalipse 9, quando ele diz: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Observe que de uma só vez, João está dizendo de tribulação e perseverança. Quem ama, persevera apesar das lutas, apesar das dificuldades. Quem foi liberto pela verdade que é Cristo, jamais vai abrir mão da verdade. Foi lá da cruz que Jesus Cristo dá o ato maior da expressão do seu amor, quando ali perto da cruz ele vê Jesus. Quando ele perto da cruz, Jesus lá no alto da cruz, ele vê João, o único dos 11 apóstolos que a Bíblia menciona que estava lá. Os outros tinham ido embora. Vamos estar com Jesus o tempo todo? João passou
acompanhou Jesus desde a sua prisão, passou a noite com Jesus, no outro dia ele sai com Jesus carregando a cruz e está ali agora com Jesus pregado na cruz. Não podemos deixar Jesus Cristo por nada na nossa vida. E foi ali na cruz que ele vê João, mas também vê Maria. E a Maria ele diz, cuida da minha mãe. Ele cuidou da pessoa que cuidou dele, Maria, a vida toda. Ele está demonstrando, não podemos abandonar nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos quando nós amamos. Mesmo que eles os feriram na infância, nós devemos abraçá-los agora. Jesus Cristo está dizendo, não abandone sua mãe. Eu estou indo embora, mas João, apesar de você não ser meu irmão biológico, cuide da minha mãe. Sabe por quê? Jesus jamais entregaria sua mãe para ser cuidada por um homem, por um apóstolo que não tivesse aprendido a amar. Por que não entregou para os outros 11? Talvez não tivesse aprendido a amar. Por que não entregou para José? José teria morrido. Por que não entregou para os irmãos biológicos dele? Porque nenhum deles ainda conhecia o amor. Jesus está dizendo, cuide da sua mãe, cuide do seu pai, cuide de quem você ama. A Pedro ele diz, apacenta minhas ovelhas. Mas a João ele disse, cuida da minha mãe. Você consegue entender isso? Pedro, você apacenta minhas ovelhas. Mas João, você cuida da minha mãe. Durante 14 anos, João cuidou da mãe de Jesus, chamada Maria. Ele nunca saiu de Jerusalém enquanto Maria não morreu. E quando ele sai para espalhar o evangelho de Jesus Cristo. Sabe? Com João, precisamos aprender o equilíbrio entre a verdade e o amor. Verdade e amor nos faz transbordar em paciência. E o resultado nem sempre será imediato, mas devemos deixar Jesus tratar conosco. A paciência deve gerar em nós a misericórdia. A paciência deve gerar em nós a misericórdia, a bondade e o perdão. Porque tudo isso é o amor. Sabe, muitas vezes, nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Jesus transformou João numa pessoa diferente, num homem que serviu no modelo para ser amado, porque ele amou Jesus Cristo e não deixou ele em momento nenhum da sua vida. Na realidade, a teologia de João é a teologia do amor. Ele ensinou a amar a Deus, ensinou a amar ao Filho, ensinou a amar ao Espírito Santo, ensinou-nos a amar uns aos outros, ensinou-nos a amar, ensinou a dizer que a maior lei que existe é a lei do amor, porque Deus é amor. Até o fim da sua vida, João perseverou na verdade, mas agora equilibrado, com muito amor no seu coração. Até o final da sua vida, ele disse, não aceita os falsos mestres, não aceita as religiões anticristãs, sabe? Ninguém defendeu mais o amor do que João, mas ele agora o defende com a verdade. Essa verdade é unicamente Jesus Cristo e a palavra de Deus. E ao final da sua vida ele está dizendo, não ande com falsos apóstolos, não ande com falsos crentes. Fique na verdade, porque se você assim fizer, você está praticando a verdade. Sabe? Encerro então dizendo que, de acordo com os relatos, João morreu por volta do ano 98 depois de Cristo, durante o reinado de Trajano. E o comentarista Jerônimo, que nós já falamos sobre ele, diz, em seu comentário sobre Gálatas, que o apóstolo, já idoso, estava tão fraco, que para ir para a igreja, alguém precisava tomá-lo nos braços e levá-lo para a igreja, mas ele não queria deixar de estar no templo. Vou repetir isso. Esse apóstolo do amor amava tanto Jesus, amava tanto a verdade, que mesmo não podendo ir para a igreja, alguém carregava ele nos braços para levar ele para a igreja. Se eu tivesse que resumir toda a nossa história hoje, nesse ensinamento que Jesus ensinou para João, será o seguinte: filhinhos, amai-vos. Filhinhos, amai-vos. Filhinho, amai-vos. É o mandamento do Senhor. E se nós esquecermos todas as outras coisas e apenas amarmos,
equilibrado com a verdade, nós já teremos feito tudo. Quem ama a Deus, quem ama a verdade, deixa Deus transformar ele num desequilibrado, num equilibrado. Numa pessoa sem domínio, em uma pessoa com domínio. Em um filho do trovão como João, que quer resolver as coisas na violência, em um apóstolo do amor para dizer apenas ame. João nunca foi o apóstolo do amor na sua juventude, mas ele se transformou quando deixou Jesus trabalhar na vida dele no apóstolo do amor. Deixe Jesus trabalhar em você e deixe ele transformar no apóstolo do amor, na apóstola do amor, no crente do amor, na pessoa do amor. Guarde a espada, deixe de ser cabeça quente, deixe de ser filho do trovão, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo, quer te transformar num homem e de uma mulher cheia de amor. Temos que encerrar? Domingo nós continuamos com o próximo. Domingo já estarei lá em Fortaleza, se Deus quiser, e a nossa aula será de Fortaleza no próximo domingo. Até lá, Deus te abençoe. Olha, 17 horas o culto começa aqui na sede, hein? Vamos acompanhar juntos? Deus te abençoe. As duas